Eu começo por esse trabalho que foi envolvido na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, escola do professor Catão, escola no Rio, e nesse estudo que foi orientado pelo professor Enrico Marcos Mizessante, em relação ao qual eu tive a honra de compor a banca ao lado do professor Marco Aurélio Greco, o mestrando, então mestrando Walter Barreto, procurava examinar as decisões exaradas pelo CARF em matéria de planejamento tributário, pegou vários temas relevantes que estão aí listados, e fundamentalmente a conclusão que ele chegou nesse período 2006 a 2008 era o de que essas operações eram inoponíveis ao fisco. Seja lá o que inoponibilidade ao fisco queira significar. Um grande movimento. A grande maioria dessas operações, antes deste período, notadamente no final do século passado, na última década do século passado, eram tidas por absolutamente legais. E, de repente, há uma mudança na orientação jurisprudencial dos nossos tribunais administrativos, e a ideia aqui é tentar entender o que de fato aconteceu para que essa guinada tão radical tenha ocorrido, de um lado, e de outro, tentar propor algumas ideias, algumas perspectivas que me parecem relevantes para essa discussão. Vou passar rapidamente pelo tema do direito positivo, na doutrina, no direito comparado, e vou sintetizar ao final com as minhas proposições em relação ao assunto. Começo pelo direito comparado e lembro que em Portugal, em 1999, é promovida uma alteração na legislação para estabelecer que seriam ineficazes os atos ou negócios jurídicos quando se demonstrem que foram realizados com o único ou principal objetivo de redução ou eliminação de carga tributária. Nada mais forte do que um enunciado prescritivo com esse teor. Talvez exatamente por essa razão ele não prevaleceu por um ano. Menos de um ano depois de entrar em vigor, ele já foi alterado, e aí a dicção portuguesa já passou a falar em meios artificiosos e fraudulentos e com abuso de formas jurídicas. Se nós passarmos rapidamente pela Espanha, pelos Estados Unidos, e eu passo por esses países porque eles trazem notícias importantes para nós aqui no Brasil, vamos verificar duas situações diferentes. Primeiro, na Espanha, essa dualidade de disposições, artigo 15 e artigo 16, a evidenciar o tratamento lá no direito espanhol, no sentido de que, diante da complexidade da matéria tributária, diante da... Até um trabalho que eu fiz aqui em Minas, que procurou compilar toda a legislação tributária brasileira, chegou a 43 mil páginas, um livro de 2,20 metros de altura. O contribuinte tem que interpretar e aplicar o direito. Aplicar esse plexo normativo é razoável, é normal, é natural que haja conflito interpretativo entre o que o contribuinte pensa sobre a aplicação da lei tributária e o que o fisco imagina ser adequado em interpretação. E lá na Espanha, por vezes, esse conflito é suscitado e se chega, diante de planejamentos tributários, a uma posição, quando ela é assumida dentro do âmbito desse dispositivo, não há aplicação de penalidade para o contribuinte, a demonstrar que a dúvida diante da complexidade é absolutamente razoável. Falo dos Estados Unidos também porque ele é normalmente citado como referência à origem da teoria do propósito negocial. E eu quero me referir a ela ao longo da minha exposição, mas desde logo ressaltar que mesmo no país de origem do propósito negocial, e a gente tem que pontuar esse tema no tempo, 1935, 6 anos depois da crise de 29, e não há alternativa. Havendo crise no mundo, e a gente acaba de vivenciar um grande momento de crise, alguém paga a conta e normalmente quem paga essa conta é o contribuinte. Em 1935, a forma encontrada do contribuinte pagar a conta, de uma certa forma, foi essa teoria do propósito negocial. Mas mesmo no país
de origem da teoria, há uma decisão deste século, mais recente, diante de uma situação em que, em relação ao prejuízo fiscal, não havia o correspondente prejuízo societário, e a Suprema Corte americana decidiu, olha, embora haja um descompasso, há uma regra de direito que assim admite tal tratamento, e, portanto, nós temos que prestigiar esta regra de direito no país de origem anglo-saxã. Pois bem, feitos esses comentários sobre proposta negocial, sobre, pelo menos, a origem dele nos Estados Unidos, sobre direito comparado, de uma forma muito rápida, dentro de meus 20 minutos, vamos ao direito positivo brasileiro. Então, nós temos um direito positivo brasileiro, o que eventualmente mudou para que essa guinada jurisprudencial tenha se dado de forma tão radical. Desde sempre, o artigo 149, fazendo referência a dolo, fraude ou simulação. Mais recentemente, com exceção do parágrafo único, ao artigo 116 do CTN, para referir o signo de simulação. E aí o grande desafio. Se dissimulação, para os civilistas, é a simulação relativa. Simulação relativa já estava contida no contexto de simulação do 149, para que a referência do 116, parágrafo único? Veio para nada dizer, veio para simplesmente manter o status quo, cria alguma novidade. Dissimulação tem uma acepção técnica aqui que permite tudo o que se faz hoje em termos de fundamentação para culminar planejamento tributário. Qual é a racionalidade dessa prescrição normativa? Olhando o tema historicamente no tempo, toda vez que o Congresso Nacional teve que se pronunciar sobre limites ao planejamento tributário, ele o fez de forma absolutamente restritiva. Na conformação do Código Tributário, já havia uma série de enunciados prescritivos que pretendiam ampliar demasiadamente os poderes da administração em relação à desconsideração, requalificação de fatos jurídicos tributários. Isso foi afastado pelo legislador. No próprio projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 104/2001, o Everardo Maciel assim reconhece, o que ele pretendia ver nele consagrado foi algo bem diferente do que foi, ao fim e ao cabo, positivado. Portanto, eu diria até que, neste segundo momento, há uma nova refutação do Poder Legislativo brasileiro. E, num terceiro momento, aqui se fala em dupla, mas eu poderia até falar em tripla refutação, a própria rejeição da medida provisória 66 de 2002, que pretendia nela consagrar tudo aquilo que o Congresso Nacional houvera antes refutado em relação à ampliação de poderes do fisco no que se refere a requalificar fatos jurídicos tributários. Portanto, o legislador brasileiro, claramente, perentoriamente, 3 vezes disse não. Exigiu limites claros, precisos, objetivos. Afastou subjetividade em relação a esta matéria. Pois bem, mas o fato é que não tem sido a tônica das decisões sobre planejamento tributário, pelo menos na esfera administrativa. E vamos aqui, então, entender qual é a racionalidade das manifestações que têm presidido as avaliações sobre limites de planejamento tributário. Eu diria, muito sucintamente, que se no plano legislativo pouco mudou, eu tenho até uma posição que dá um sentido para a inserção do parágrafo único do 116 do CTN, no plano doutrinário a mudança foi radical. E ela toma em conta, basicamente, este caminho, aí, uma chamada eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva, ou seja, aquilo que a lei não captou precisamente, pode a administração, invocando essa eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva, entender como tributável, sob a alegação de que
embora não haja uma incidência clara, precisa, no plano legal, há manifestação de capacidade contributiva. Esse princípio permite que o fisco vá um pouco além do que aquela realidade legal positivada prevista no ordenamento jurídico. Há também a referência ao chamado princípio da solidariedade social. E eu diria que, somando esse princípio da solidariedade com da supremacia do interesse público sobre o privado, não sobra nada para o contribuinte. O contribuinte perde todos. Esse princípio é importante? É importante. Solidariedade social deve informar o nosso sistema? Com certeza. Agora, há uma série de prescrições no texto constitucional, na legislação infraconstitucional, que vão criando direitos, limitando a aplicação ampla, geral, plena deste princípio diante de uma realidade tributária. Me parece que isso tem sido esquecido por aqueles que sustentam a sua teoria fundamentalmente com base nesses dois princípios. Princípio da substância sobre a forma, necessidade de um propósito negocial, que é algo que eu tenho tido dificuldade para encontrar a base legal. Onde é que está a base legal do propósito negocial? Qual o artigo ou dispositivo de lei existente nesse país que fundamenta a necessidade do propósito negocial? E se vocês forem à doutrina procurar esse fundamento, a referência será o princípio da solidariedade social. Lá cabe tudo, inclusive proposta negocial. Resta saber se é isso que efetivamente pretendeu o legislador brasileiro na estruturação do nosso sistema tributário a partir da Constituição em todos os seus degraus. Abuso de forma, abuso de direito são expressões repetidas também com bastante ênfase. Impossibilidade de se estruturar operação tributária com o único propósito de reduzir carga tributária e assim sucessivamente. Se ontem o professor Heleno falava aqui com razão que a carga tributária no país não foi objeto de uma grande alteração nos últimos anos, ela tem oscilado em termos percentuais em relação ao PIB muito pouco. Não é menos verdade também que se por este caminho a arrecadação tributária não aumentou. De outra parte, exatamente naquilo que nós estamos falando aqui hoje, limites ao planejamento, operações envolvendo prejuízo fiscal, ágio, lucro no exterior, nunca antes na história desse país tivemos tal volume de autuações, de contencioso tributário, gerando uma profunda insegurança jurídica em qualquer um que resolva investir ou manter investimento neste país. Ou seja, se de um lado a coisa esteve estável, de outro está efetivamente muito instável. Como é que eu entendo que este tema deva ser estruturado e deva ser tratado dentro da necessária conversa, inclusive com outros ramos do direito, com o direito civil, com o enfrentamento dos limites da estruturação de negócios privados? Primeiro, o tema tributário está fortemente plasmado no texto constitucional, que encerra uma série de garantias ao contribuinte, entre elas, capacidade contributiva como limite negativo e não como limite positivo. Atribuir eficácia positiva ao princípio da capacidade contributiva é, como já se disse na Espanha, retirar aquilo que há de garantia nesse sacrossanto princípio. Pois bem, se eu passar pelo texto constitucional para contar os limites ao planejamento tributário, o segundo caminho é tratar os limites na legislação complementar. E nela eu só encontro dois: referência à simulação e à dissimulação. Não há menção a propósito negocial, substância sob forma, abuso de direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto, e por aí afora. Pois bem, depois de passar pela Constituição, depois de passar pela lei complementar, vamos olhar a lei tributária especial, federal, estadual, municipal, para encontrar tais limites. E só depois de trilhar todo esse caminho, eu posso ir ao Código Civil para encontrar nele, Código Civil, algumas coisas que possam me
ajudar nesse processo interpretativo. E aí é que a doutrina, de uma certa forma, se divide muito fortemente. Para que serve o Código Civil neste tema para mim? Exatamente para eu saber o que é simulação e o que é dissimulação. Então são os dois signos utilizados pelo legislador para referir tais limites. Outros doutrinadores não, vão esquecer deste encadeamento e vão buscar na codificação civil referências ao abuso de direito, ao negócio jurídico indireto e outras referências aos princípios de eticidade, socialidade, boa-fé, para tentar aplicá-los em matéria tributária, como se não houvesse um regramento específico para essa matéria, como se não houvesse toda essa hierarquização que eu acabo de me referir. É preciso ter em mente que as relações privadas são muito diferentes das relações públicas. É muito diferente a posição do fisco em relação ao contribuinte, comparativamente à relação entre duas partes que estejam praticamente no mesmo patamar no âmbito de esfera privada. Aqui há uma certa horizontalidade no âmbito privado, e por isso eu posso resolver as questões efetivamente trazidas ao judiciário com invocação de eticidade, socialidade, boa-fé e vai por aí fora. Transmudar isso tudo para o direito tributário e promover essa aplicação direta desses princípios para resolver limites ao planejamento, me parece algo perigoso e, sobretudo, incompatível com essa estruturação do nosso sistema tributário. Direitos e garantias individuais, inclusive os do contribuinte, conformam cláusula pétrea do nosso texto constitucional, que demarca a competência tributária rigidamente, que tem capacidade contributiva como garantia individual e que estabelece a chamada legalidade isonômica. Quem é que promove desigualações de capacidade contributiva diante fatos econômicos que revelam uma mesma possibilidade de tributação? Sou eu? É o contribuinte, de uma forma geral, ou é o legislador eleito para realizar esse mistério? Se ele o fez mal, o órgão habilitado para expulsar a legislação do sistema é o Poder Judiciário, declarando a inconstitucionalidade de lei que seja ofensiva à capacidade contributiva. Agora, enquanto o Judiciário não o fizer, a autoridade administrativa tem que aplicar a lei. E se a lei permitir que um determinado fato gere uma tributação de 34% e o outro, muito parecido com esse, gere uma tributação de 15%, quem criou essa situação de diferença foi o legislador. E o contribuinte tem o dever de escolher a forma menos onerosa. Se eu estou falando de empresa, o administrador de empresa, o Eduardo Maneira, no congresso que eu participei com ele no Paraná, mostrava isso com bastante força, quando falava sobre ato anormal de gestão. Os executivos são pagos e muito bem pagos para sair do lugar comum, para buscar a normalidade, a exceção, a criatividade, a estratégia para melhor gerir os seus negócios. E nessa perspectiva, incensurável quem assim procede. É evidente, nós vamos ouvir falar sobre BEPS, o mundo tem olhado para esse tema sobre outras perspectivas, inclusive a mercadológica, inclusive sobre o tema do aspecto do marketing. Não vou tomar café da Starbucks porque ela não tem contribuído adequadamente para a tributação no meu país. Ótimo, essa é uma sanção possível. Ela foi no limite para encontrar a menor tributação? Foi. Estava respaldada na lei? Estava. Isso talvez seja eticamente condenável? Talvez seja. Vou deixar de tomar café? É uma atitude cabível. Mas para por aí. Se ela estava plasmada nas opções legais apresentadas pelos sistemas, que são competitivos, que tentam atrair contribuintes, qual a censura que se pode fazer a isso? As regras têm esse caráter de sobreimprudência ou subimprudência. Quem trabalhou muito nesse assunto foi Frederick Schauer, em Harvard. Ou seja, por vezes elas alcançam mais do que deveriam alcançar e por vezes menos do que deveriam alcançar. Se há um problema de sobreinclusão ou de subinclusão em regras e direitos,
corrijam-se as regras, mas enquanto elas não forem corrigidas, deixar de aplicá-las não me parece razoável. Se nós censuramos o ativismo judicial, ou seja, o ativismo do ministro do Supremo, que, de uma certa forma, desborda o limite legal e vai tentar criar norma geral e abstrata no plano daquele tribunal, e isso vem sendo muito censurado, professor Ivo, professor Humberto, que dirá o ativismo administrativo. Ou seja, a autoridade administrativa dizendo, olha, essa lei aqui não está muito boa, então eu vou dilargar o campo de sua atuação para captar esse fato signo de riqueza e tributá-lo, porque aqui há uma capacidade contributiva. E aqui um dado curiosíssimo. Os tribunais administrativos, a meu ver até com razão, não podem enfrentar matéria constitucional. Há um órgão habilitado do sistema para tanto. Eu dizia, então, que na esfera administrativa tem havido essa contradição. Não posso apreciar a matéria constitucional, mas, vez por outra, para fundamentar, para legitimar minha atuação, não há outro caminho, eu me vejo na contingência de invocar esses princípios, o que revela algo que, a meu ver, é bastante inconsistente. Pois bem, para encerrar, como é que, então, eu vejo esse tema, por que é que surgiu o parágrafo único do 116 do CTN, qual a relevância dele, como aplicar? De uma certa forma, me parece que havia efetivamente uma baixa eficácia social do 149, ou seja, ela levou à aceitação de uma série de, entre aspas, planejamentos tributários que não tinham efetivamente nenhuma correspondência com a realidade fática, que eram verdadeiras estruturas sem nenhuma substância e relativamente às quais a forma apontava para algo que de verdade não existiu. Em síntese, havia um problema de prova. E talvez essa é a razão da inserção do parágrafo único do 116. Criar um contraditório no campo das provas sobre aquelas situações de dissimulação, ou seja, da simulação relativa, onde eu tenho um fato oculto, um fato aparente, e quem vai dizer se o aparente é real, se o oculto é real, este cotejo, este confronto de provas a serem produzidas por fisco e por contribuinte, e este procedimento de consideração, de avaliação dessas provas é o que seria estabelecido por lei ordinária no bojo do parágrafo único do 116, tratando diferentemente a simulação absoluta, lá no 149, e a relativa no 116, parágrafo único. Essa lei ordinária até hoje não foi editada, convenientemente, talvez, para o próprio fisco, porque o mundo hoje é um mundo ideal. Se evita falar em dissimulação exatamente para fugir da ineficácia técnico-sintática no parágrafo único 116. Eu já vi alguns acordos do CARF com os seguintes dizeres: olha, eu não sei exatamente qual é o problema, mas se está errado, está errado. Até não sei se é abuso de forma, se é abuso de direito, se é simulação e etc. E muitos outros na base do não é crível, que não é razoável, que o que confere um nível de subjetividade à decisão muito forte, mostrando com clareza aquele tempo para o qual o professor Humberto Abras chamava a atenção na noite de ontem, fazendo manter uma série de autuações postas, a meu ver, em descompasso com o direito posto e criando problemas em cadeia na esteira da brilhante palestra do professor Igor, que mostrava quais são as consequências desse fechamento todo que se faz em relação ao contribuinte no que se refere ao seu direito de defesa. Em outras palavras, quando termina a esfera administrativa, sob a espada da penhora online, por vezes não resta outra alternativa senão aderir ao refis, e este tema acaba sendo muito pouco judicializado. Há poucas referências aos limites para o planejamento tributário no âmbito judicial. O próprio Eduardo Maneira, lá no Paraná, foi pesquisar jurisprudência,
para encontrar referências da proposta negocial no judiciário, encontrou duas decisões que, de forma muito esparsa, muito pouco claras em relação a este assunto. Portanto, me parece, aqui eu vou pular a jurisprudência, até porque o maior autoridade sobre o assunto falará o professor Alexandre, mas para fazer uma síntese final, porque não quero esgotar, passar muito além do tempo. Na minha visão, na dissimulação há dois fatos vertidos em linguagem: o simulado construído por aqueles que intentaram o ato, o negócio jurídico, o fato que se pretendeu ocultar, a ser construído por aquele que deseja comprovar a simulação. Tal comprovação haverá de evidenciar a ocorrência desse segundo fato, que se buscou ocultar, e a ocorrência do primeiro, meramente aparente. Não há enunciado prescritivo que proíba direta ou indiretamente a estipulação por meios lícitos de operação tributária com o único propósito de reduzir ou mesmo não pagar tributos. Não há regra específica que vede tal procedimento, nem qualquer princípio que possa servir de fundamento para impedir os comportamentos. O ordenamento jurídico brasileiro não positivou a regra do propósito negocial. Propósito negocial, para mim, pode servir no máximo para dizer: olha, se tem um propósito negocial, isso é um indício de que não há dissimulação. Ponto. Até porque o que se tem visto na prática é a empresa, bom, eu preciso arrumar um propósito negocial para validar meu planejamento tributário. E aí vai construindo informações que de verdade só estão ali para tentar legitimar esse entendimento de que eu preciso de um propósito negocial. E em outras oportunidades a gente tem visto até decisões que dizem: olha, embora aqui haja um propósito negocial, não podia fazer o que fez porque foi abusivo, foi ofensivo à capacidade contributiva, na sua eficácia positiva e assim por diante. Portanto, quando ele existe, não serve. E quando ele não existe, acaba sendo um mote para validar operações que foram estruturadas no âmbito da mais precisa legalidade. Enquanto lei ordinária não disciplinar o procedimento de consideração, ele é inaplicável, ineficácia sintética, para usar ineficácia técnica de natureza sintática, para usar uma terminologia do professor Paulo Góes Carvalho. E encerro lembrando essa frase do professor Miguel Reale. Antes até de falar nela, vou lembrar por um minuto uma conferência do professor Eros Roberto Grau, que me chamou muita atenção, tão logo ele deixou o Supremo. No dia seguinte à saída dele do Supremo, ele deu uma entrevista no Estadão, e um mês depois uma conferência no IDEP. Nesses dois momentos ele disse mais ou menos o seguinte: tenho medo dos juízes, tenho medo do juiz Hércules, tenho medo dos princípios, da ponderação desses princípios de proporcionalidade e de razoabilidade. Quem está em risco é o oprimido. Esta invocação a princípios, a forma como tem ocorrido no nosso judiciário, tem colocado em risco muito fortemente aquele que mais precisa da proteção jurisdicional. Dizia ele: se alguém que não pode ser acusado de ter um histórico positivista, é o ministro Eros. Dizia ele: cheguei aqui no Supremo com a fama de comunista, vem mais um comunista trabalhar aqui todas as nossas sessões, etc. Deixei o Supremo anos depois e me coloco como o mais empedernido dos positivistas. A segurança jurídica do cidadão está na lei e ela deve ser observada, não podendo haver tanto espaço de criatividade, de subjetividade para a sua aplicação. Talvez algo como se dizia, está fazendo aí a OMC ontem, talvez seja esse um caminho mais seguro para os nossos limites ao planejamento tributário. E aí sim, Miguel Reale, que conclui: a autoridade administrativa, o advogado, o jurista, a proclamar a legitimidade das leis, os programas éticos que delas possam surgir, mas também lembra a lição de Sócrates, condenado à pena de morte, se recusou a deixar de cumprir a pena que lhe for imposta, dizendo o seguinte: é preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os maus não deixem de cumprir as boas. Matéria tributária, proclamemos a ilegitimidade das leis más, das leis ofensivas à capacidade contributiva. Exaltemos as boas. Enquanto nenhuma alteração vier a lume, compramos ambas. Muito obrigado.